E hoje nós vamos falar sobre Oséias. E eu quero falar dentro da vida de Oséias, né, dentro desse quadro em que a gente vai aprender aqui sobre a vida de Oséias. Eu quero falar sobre o amor santo e restaurador de Deus. Então, profeta Oséias, nós vamos falar sobre esse amor de Deus. Esse amor é um amor de Deus impressionante, você vai ver. E esse amor, ele é santo. E esse amor, ele é também restaurador. Então nós vamos ver essas duas frentes aqui, né, sobre o livro de Oséias. Esse amor santo e restaurador impressionante de Deus. Oséias capítulo 1, primeiro verso, os dois primeiros versos, os três primeiros versos, diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filhos de Joás, reis de Israel. Verso 2, o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições, ou toma uma prostituta, e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. E o verso 3 fala: foi, pois, tomou a Gomer, filho de Diblaim, e ela concebeu e deu-lhe o filho. Capítulo de número 3 agora, verso 1 diz assim: e o Senhor me disse: vai outra vez, e ama uma mulher amada de seu amigo, contudo, a adúltera, como o Senhor ama seus filhos, os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E comprei-a para mim por 15 peças de prata e um homer, e meio homer de cevada. E ele lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias. Ele falando para a mulher: não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Olha o verso 5 para finalizar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Amém. Pai, nós te louvamos, uma vez mais oramos a ti, como já aqui orei, pedindo que o Senhor venha trazer avidez à nossa mente, sensibilidade aos nossos ouvidos e quebrantamento ao nosso coração, para acolher a tua palavra. Porque por melhor que seja a semente, e mesmo que haja até mesmo a habilidade do semeador, nós sabemos que o solo é extremamente determinante, ó Deus, para a frutificação que nós vamos ter. O Senhor nos ensinou isso: a solo duro, a solo superficial, a solo cercados de espinhos, mas também a solo fértil. E eu oro para que todos os corações aqui, o meu coração e de cada um dos meus amados irmãos e irmãs, sejam esses solos férteis, porque essa semente poderosa, ó Deus, venha cair no nosso coração, e não vai ficar só em nós, mas vai multiplicar 30, 60, 100 vezes mais para a glória do teu nome. Então fale conosco, amamos ouvir e necessitamos ouvir a tua voz. Assim oramos em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Maravilha, pode deixar assim. Bom, deixa eu beber uma água aqui. Deus, Ele é muito didático para comunicar as mensagens do céu para a humanidade. Ele é muito didático. Há uma maestria divina para poder trazer clareza. Ele sempre procurou trazer com muita clareza para o povo o que ele quer dizer. Sempre. Eu quero mostrar isso biblicamente, o quanto que Deus sempre foi extremamente claro. Deixa eu melhorar aqui. Vou dar a vocês aqui, vou dar a cada um de nós alguns exemplos, pelo menos aqui quatro exemplos, em que a Bíblia nos mostra o quanto que Deus, Ele, a fim de trazer a mensagem de forma muito clara para a gente, para que não haja realmente desculpas, o quanto que Deus faz isso no decorrer da história. Bom, o exemplo maior de didática se chama o quê? Chama quem? Jesus. Jesus era um mestre, tanto que ele era chamado de Rabi. Um dos estilos pedagógicos de ensino de Jesus era um ensino baseado, que a gente pode dizer, de materialização da aprendizagem.
que isso significa? Por exemplo, Jesus, uma certa feita, aproximando da sua morte, ele entra num cenáculo e ali ele quer falar da sua morte. Quer falar que ele vai morrer na cruz do Calvário, o quanto que isso é impactante e deve ser lembrado. O que ele usa? Quem sabe? Ele usa o quê? Quais são os elementos que ele usa? Quais os elementos, gente? O pão e o vinho. Está vendo aqui que é o vinho? Igualzinho. Ah, fica então. Aí, estraguei o negócio ali. Mas vamos lá. Completa. O pão e o vinho. Aqui, ó. Então você vai ver que Jesus, por exemplo, para poder trazer muita clareza, é uma materialização da mensagem. Ele para falar da sua morte, para que a gente entenda, se torne memorial, para que a mensagem fique fixada, ele usa elementos, por exemplo, como o pão e o suco de uva, ou vinho. Outras ocasiões, por exemplo, no Monte das Oliveiras, em Mateus 5, 6, 7, ele está pregando ali o Sermão do Monte. Eu até tive a oportunidade de estar nesse ambiente quando estive em Jerusalém, em Israel, e lá é uma área assim, ampla, e lá para falar de ansiedade ele fala, olha as aves dos céus, para tratar de ansiedade, olha os lírios do campo, tudo que tinha ali ao redor, para que as pessoas afixassem mesmo a mensagem. Ele usa criança, ele pega a criança, coloca no colo e fala sobre o reino de Deus para você ser humilde. Fora as parábolas que ele conta, a parábola da rede, a parábola do semeador, a parábola do joio de trigo, que eram concernentes àquele ambiente, tudo para que ninguém tivesse desculpa do que Deus teria para falar com o povo. Mas não só Jesus, nós vemos também, por exemplo, uma outra realidade que é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele é cheio... Deixa eu escrever primeiro. O livro de Apocalipse, ele é cheio de figuras de linguagem. Sim ou não, gente? O tempo todo é o dragão, é rua de ouro, é jaspe, não sei o quê. Eu preguei as 7 igrejas aqui. Todas as mensagens que o Espírito de Deus trazia às igrejas era dentro do contexto da cidade. Ser fiel até o fim, e eu te darei a coroa da vida. É porque naquela cidade tinha os jogos istmicos, que eram tipo jogos olímpicos, onde eles corriam atrás da coroa de louro. Aí Jesus traz essa mensagem da coroa da vida, justamente para trazer muita clareza para isso. E aí a gente vê uma série de figuras, usada também em Apocalipse, a partir de Jesus, para comunicar uma mensagem. Existem situações que Deus quer comunicar com tanta ênfase, ou talvez com mais urgência, que Ele fez muitos homens se vestirem da própria mensagem, se posicionarem, terem postura da própria mensagem. Por exemplo, tem um homem, um profeta chamado Jeremias. Alguém lembra o que Jeremias fez? O que ele fez na prática para comunicar uma mensagem? Como é um profeta maior, existe muito conteúdo. Mas uma das coisas que ele fez, que Deus mandou ele fazer, foi colocar um jugo de boi e sair pela cidade. Pensou? Todo mundo olhava assim, imagina um cara passando com um negócio da carroça aqui, ó, tipo um jugo de boi andando na cidade. Para pessoas saberem, e ali ele ia comunicando a mensagem. Vocês estão sobre o jugo, vocês estão sobre a escravidão. Então, gente, a pessoa só não aprendia quem não? Quem tivesse morto. Porque qualquer um ficava claro. Tem um outro profeta que por 3 anos, o Isaías, quem lembra? Isaías é mais conhecido essa história dele. Ele andou por 3 anos como? Descalço e despido. Se você ver lá, em Isaías, deixa eu ver aqui, 20, verso 1 e 2, Deus disse assim para ele, tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. E isso tudo tinha a mensagem. Ele diz assim, verso 3 e 4, disse então o Senhor, assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Síria passará vergonha e etc e tal. Então você vai ver que Deus fez com que esses homens vestissem a própria mensagem. E só abrindo parênteses, que muitos teólogos já interpretam com muita clareza, de que esse nu não é que ele ficava com os órgãos genitais para fora, lá, andando 3 anos na rua, não. É porque ele tirava esse pano de saco, que era tipo, como se fosse um blazer, né, nosso aqui, a parte de cima que um sacerdote, um profeta usava, então ele retirou isso aqui, né, que era um sinal de humilhação e etc. diante do povo. Então, para comunicar, e descalço o tempo todo na rua, durante 3 anos, as pessoas vendo isso, para comunicar uma mensagem. Qual que é, ou seja, eu já até falei, né? Qual que é o objetivo qual o objetivo macro dessas ilustrações?
O objetivo é justamente para que todas essas ilustrações, todas elas aqui, ó, elas tinham como objetivo, eu podia falar tantas outras, de gerar um povo que é um despertamento, um alinhamento. Um despertamento, um alinhamento desse povo. Todas elas é para que o povo se atente. Vocês não estão, é igual a gente usa hoje a expressão, você quer que eu desenhe? Tá claro que quer que eu desenhe? A gente não fala assim? Não tem essa expressão? Tá claro que quer que eu desenhe? Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo, gente, tá claro que vocês estão sobre o jugo, tá claro da questão da humilhação, tá claro que vocês têm que lembrar, tá claro, ou quer que eu desenhe? Por quê? Para gerar no povo um despertamento. Como eu disse, só não entendia essa mensagem se a pessoa tivesse morto, talvez alguma patologia neural, alguma disfunção neurológica que ela não pudesse compreender. Mas quem tivesse vivo, todos os sinais eram gritantes do que Deus estava falando. O que não é diferente hoje. Ninguém será indesculpável diante de Deus. Deus tem falado nesse tempo, nessa geração, de múltiplas formas. E só não ouve, meu irmão, quem está morto, porque está gritante os sinais do fim. Está gritante o que Deus está gerando no reino espiritual e manifestando na terra nesses dias. Está acontecendo um avivamento, chamado de avivamento lá em Asbury, uma universidade nos Estados Unidos, onde jovens universitários que se reúnem periodicamente em um momento para intervalo lá, para poder adorar o Senhor, porém num culto convencional, de repente esse culto, o pastor prega uma mensagem, entre aspas, convencional, o pessoal vem à frente, se arrepende ali dos seus pecados, começa a orar, só que há um mover, uma presença de Deus em que as pessoas não conseguem mais finalizar, os alunos têm que sair das salas de aula, pede liberação, os professores descem para aquela faculdade, descem para aquele ambiente, e ali um ambiente de adoração, de manifestação da presença de Deus, começa não só 1 hora, mas passa para 2, passa para 3, passa para 20, passa para 24, já tem 7 dias ininterruptos, onde pessoas de todos os lugares, dos Estados Unidos, e até mesmo de outras nações têm deslocado, e se você vê agora, está sendo transmitido também, ao vivo lá, pessoas do lado de fora, porque há um mover dos céus acontecendo na terra nesses últimos dias, e não é por acaso. Deus quer gerar urgentemente um despertamento sobre a igreja. Gente, está acontecendo ou não está? Quem está percebendo isso? Há algo novo do céu. Eu vou fazer 15 anos de ministério pastoral, mas os 4 anos de seminário, quase 20 anos envolvido integralmente sobre isso. Eu tenho percebido que nós estamos vivendo nesse tempo. Eu não vivi esses últimos anos no meu ministério, em todos os meus anos, porque o Senhor está movendo algo novo no céu para manifestar na terra, e se nós estivermos preparados, nós vamos viver. E é isso que eu tenho orado: Senhor, me prepare, me alinhe e me faça mover sobre aquilo que a eternidade projetou para essa geração. Eu quero viver, eu quero viver. Meu irmão, eu tenho orado, nós oramos aqui, e meu coração se enche de expectativa, porque eu vi essa semana que o que aconteceu em Asbury, você vai ver que está acontecendo também em outras universidades. Outros jovens, quem viu essa reportagem? De outras universidades começaram a se reunir para fazer orações contínuas ao Senhor. Outras, o que eu falei? Não é outra igreja, onde que está acontecendo? Nas universidades. Eu não sei quem lembra quantas vezes aqui nesses últimos dias o Senhor tem liberado uma palavra profética aqui desse altar, para a glória do nome dEle, de que nós não temeríamos como pais enviar os nossos filhos para as escolas e universidades, com medo deles serem ali contaminados pelo pecado. Quem lembra disso aqui? Nós não seriam as escolas e universidades que teriam medo da chegada deles, porque está chegando lá aquele que é a luz, e aonde a luz chega, as trevas se dissipam. O que está acontecendo nos Estados Unidos? O que está acontecendo? As universidades estão sendo invadidas pelos filhos da luz, e o povo está sendo tomado, não é
é pela onda de pecado, não é pela onda de perversão, não é pela onda de promiscuidade, mas é por uma onda de santidade. O mover do alto está acontecendo. Você pode celebrar Jesus, você pode glorificar, você pode exaltar, você pode glorificar a Deus. Meu irmão, há um grito dos céus, a terra está clamando, o Covid está anunciando, o Senhor está mostrando de todas as formas que chegou o tempo da igreja se alinhar, da igreja se preparar, e eu creio que o Senhor está às portas. Gente, sabe o que eu vejo com isso? Um cuidado de Deus enorme com a gente. Deus poderia continuar deixando como está a palavra sendo anunciada, mas Ele está mostrando os 4 cantos da terra. Gente, essa pandemia, por exemplo, o quanto que acelerou a entrega de conteúdo pela internet, inclusive o Evangelho, o quanto que acelerou. Por conta da pandemia, eu mesmo comecei a fazer lives diárias. Eu já perdi as contas das inúmeras pessoas que tiveram um encontro com Jesus, que passaram pelas águas, que estão dando fruto do reino, em diversas nações, diversos estados, através de uma palavra ali semeada. Você acha que é por acaso? Quando que vai vir um fim? Quando o Evangelho for pregado em todo mundo. Está acelerando. Cutuca quem está do seu lado, desperta, meu irmão, desperta, se prepare. Aí veio para mim o mais, assim, óbvio que, exceto a cruz do Calvário, que é o maior grito da mensagem de Deus ao mundo, mas a mensagem que o profeta pregou na prática, do profeta Oséias pregou, para mim foi um dos mais dolorosos sermões práticos, carregando a mensagem que um homem na Bíblia fez, ou carregou, ou transmitiu. Vou fazer um contexto rápido aqui para que a gente possa aplicar. Imagina aqui o profeta. Está igualzinho, né? Aqui o profeta. A Bíblia diz que o profeta Oséias, Deus falou para ele assim: profeta, foi meu servo, casa com uma mulher prostituta. Você tem que casar com uma mulher que é prostituta. Usar a regalar dela. Aqui, ó, prostituta. Para poder a gente saber que é mulher, vou fazer. Se alguém quiser me contratar para design, vou pôr uma franjinha aqui que ela tá. Aí, Pedrinho. Ah, não, tô brincando. É um corte mais moderno, assim, ó. Sabe? Já viu aqui? Deus manda casar. E eles têm um braço mais comprido. Eles têm que dar a mãozinha aqui, ó. Calma aí que não vai dar certo, não. Acho que não vai dar certo isso aqui, não, hein? Vamos ver aqui que eu preciso que eles casem. Nossa, o braço saiu de outra cor. Alguém me ajuda, Jesus. Mas tá bom, gente, vocês estão entendendo. Eles estão casados. Casa com essa mulher. Uma mulher prostituta. Só que não é uma prostituta. Uma mulher que foi da vida, se envolveu com vários homens, se converteu, agora está com a vida direitinha. E aí você vai pegar essa mulher, esquece do passado dela e vida para frente, nova fidelidade agora. Não. Essa mulher é uma mulher prostituta, que era prostituta, que casou com ele, continuou se prostituindo, continuou adulterando, continuou pervertido. E Deus fala: casa com essa mulher, ama essa mulher, perdoa essa mulher e investe nessa mulher. Como fruto desse relacionamento, eles tiveram 3 filhos. 3 filhos. Quem sabe aí o nome dos 3 filhos? Um dos nomes é Jezreel. Acho que escreve assim, mas se não fosse, é a mesma coisa. Jezreel, deve ter 2 R, alguma coisa assim. Jezreel, que significa uma chacina que aconteceu na dinastia de Jeú. Ou seja, como se esse menino chamasse chacina, banho de sangue. Deus falou: você vai dar o nome desse filho. Está aí, ó. Abre a Bíblia, por gentileza, para a gente poder só ter esse panorama, e depois a gente vai trazer as aplicações para o nosso coração.
Oséias capítulo 1, diz aí no verso de número 3: Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Aí o verso de número 4 diz, com 2 pôs-lhes o nome de Jezreel. Ele teve mais quantos filhos? Verso 6, a Bíblia diz que ele teve mais uma filha. Algumas versões está escrito aí desfavorecida, sim ou não? Nosso Pai, vamos lá. Isso, desfavorecida. Desfavorecida. E o outro filho aí, gente, é filho agora. Qual que é o nome dele que Deus falou? Não, meu povo. Pela análise bíblica, estudiosos e toda análise bíblica percebe que o filho que foi de fato de Oséias foi o Jezreel. Porque o texto está escrito aí, ó. O texto está escrito, verso 3, foi a Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Então esse filho de fato foi dado, foi gerado por ela no relacionamento com o seu esposo Oséias. Deixa eu colocar o nome aqui. Quem lembra o nome da mulher, gente? Depois a gente vai aplicar aqui. Isso. Oséias é esse aqui, e essa aqui é a Gomer. Então esse foi. Os outros dois, o autor, ele muda a escrita. Ele não fala lhe deu filho. Fala aqui no verso 6, deu à luz a uma filha. E o outro também no verso de número 8, deu à luz a um filho. Já não é um filho dele. Então a maioria esmagadores estudiosos entende que todos essa filha e esse outro menino, já com nomes extremamente estranhos, para poder comunicar uma mensagem, esses dois não foram fruto do relacionamento, ou seja, foi adultério. Ela teve fora do casamento, estando casada com ele. Olha só. E Oséias junto com ela, caminhando junto com ela. Gente, eu fiquei pensando sobre essa questão do Oséias. Esse cara não fez igual Isaías, que ficou 3 anos, que já é uma loucura, ficar andando descalço 3 anos, como sinal de vergonha, ou ficar carregando jugo lá, de boi no meio da rua, que também é algo ruim. Mas esse cara abriu mão da família dele, de um sonho de família, entende? Para carregar uma mensagem de Deus. Esse cara abriu mão de um sonho de colocar nome nos filhos, que como a gente faz, eu quero que minha filha chama tal, meu sonho, estou esperando. Ele abriu mão para colocar o nome aqui de coisa, vai perder o favor de Deus. Vocês não estão, se vocês continuarem nessa postura, vocês não serão meu povo. Para carregar uma mensagem. Esse homem abriu mão dos sonhos dele para carregar uma mensagem de Deus, para trazer sobre a terra um propósito de Deus. Se você estivesse no lugar de Oséias, você faria isso? Para mim, quando eu estava vendo a postura de Oséias, algo já me chamou a atenção e veio como uma lição no meu coração, que quem anda com Deus entende que o propósito divino está acima da vontade humana. Preste atenção. Quem de fato anda com Deus entende que os propósitos divinos estão acima da vontade humana. Eu carrego aquilo que Deus quer que eu carregue, acima das minhas vontades. Esse homem abriu mão de vida sentimental, da reputação dele, gente. Ele não casou com a mulher virgem, como se fazia em relação ao profeta. Não, esse homem abriu mão da vida sentimental, emocional, familiar, a reputação para carregar, para viver um propósito de Deus, por um propósito maior na nação. Mas quem anda com Deus de fato entende que o propósito divino tem que estar acima das nossas vontades humanas. O que deve governar a minha e a sua vida não são os nossos desejos, mas sim a vontade de Deus. O problema é que nós estamos numa geração que não está disposta a abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, para viver o propósito de Deus, para viver a santidade com Deus, e por isso não marca a história e não vive na plenitude que Deus plantou eu e você para viver nessa terra. Tem gente que não consegue abrir mão de ouvir uma musiquinha, o estilozinho tal, do fulano de tal, da minha infância. Pelo amor de Deus. Cara, eu não consigo ficar sem ouvir essas músicas. Eu não consigo ficar sem fazer isso no meu namoro. Eu não consigo deixar esse negócio que está me dando lucro, mesmo que esteja errado. Eu não consigo. Quem anda com Deus entende que o propósito divino está acima das vontades humanas. O que está governando a sua vida?
Será que a sua vontade, os seus desejos carnais, entremeados de pecado? Será que o que está governando a sua vida é os seus achismos? Ou o que está governando a nossa vida é o propósito que Deus tem para a nossa vida? Meu irmão, chegou um tempo de nós rendermos à vontade de Deus. É como Jesus lá no Getsemane, estava lá no Getsemane: Senhor, não seja feita a minha vontade. Eu sei que o cálice, eu sei que é difícil essa realidade, mas que o Senhor seja a tua vontade a prevalecer na minha vida. Enquanto nós trilharmos apenas pensando em fazer as nossas vontades, nós nunca desfrutaremos do propósito de Deus para a nossa vida. Então é tempo de abrir mão de tudo aquilo que nos afasta do propósito de Deus. Tem áreas da sua vida que estão te afastando, que não estão alinhados aos propósitos de Deus. Tem amizades, tem conversas, tem perfis que você está seguindo, tem vídeos que você está vendo. Existem coisas da sua vida que você precisa hoje abrir mão, porque não está em jogo a minha vontade, não está em jogo a sua vontade. Assim, pastor, eu vou anular minha vontade. Meu irmão, a nossa vontade ela é limitada. A nossa vontade, a gente não sabe do que tem lá na frente. A vontade que é boa, a vontade que é perfeita, a vontade que é agradável de se viver, que é boa de se viver, que é perfeita de se viver, é a vontade de Deus. E Deus te colocou nessa terra para viver os propósitos dEle. O que tem governado a minha história? Bom, essa mulher, depois de fazer isso, prostituta que não para de adulterar, que tem um filho com Oséias, mas todos os outros fora do casamento, essa mulher, se não bastasse, depois de ter o terceiro filho, não meu povo, essa mulher, ela decide abandonar Oséias. Pega isso, eu quero que você preste atenção nessa história e abra os seus ouvidos para a voz do Espírito de Deus. O que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Que eu não preciso falar, que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Essa mulher, ela abre mão aqui, ó. Ela abre mão. Ela abandona Oséias. Vamos pôr ela aqui. Ela abandona Oséias e começa a se envolver com outros homens. Ela começa a se envolver com outros homens, a se prostituir com outros homens. Mesmo Oséias a amando, Oséias recebendo seus filhos, essa mulher começa a se envolver, a se prostituir com outros homens. Aí sabe o que Deus fala com ela, Pedrinho? Com ele, melhor dizendo, assim: Oséias, essa mulher que já te traiu, vou aqui parafrasear, durante o relacionamento, que agora te abandonou, se envolveu com outros homens. Você agora, Oséias, vai atrás dessa mulher, porque ela começa a ser infeliz, ela começa a se tornar como uma escrava. Essa mulher começa a ser, ela não encontra aquilo que ela achou que ia encontrar. Oséias, vai lá nessa mulher, paga o preço por ela, compra essa mulher e traga essa mulher para continuar a aliança com você, para continuar a aliança com você. E Oséias faz justamente isso. E Gomer então retorna, porque ele paga, o que ele paga? Ele paga um preço. Deixa eu fazer para você aqui mais claro. Ele paga um preço, mesmo diante da gente muitas vezes. Quem é a Gomer dessa história, gente? Quem é a Gomer dessa história? Somos nós, que às vezes, estando ao lado do nosso amado que nos ama com todo amor, mesmo com ele às vezes se envolvendo com as questões externas do mundo, estando com ele, estando aqui com ele e estando se envolvendo com as coisas do mundo, adulterando, sendo infiel, mesmo estando com ele, e muitas vezes abandonando ele por completo. Mas ele te ama tanto, ele nos ama tanto, que ele é capaz de pagar um alto preço. Como diz o capítulo 3, ele pagou um preço só para poder selar definitivamente essa aliança
com você, só para te trazer para perto dele, só para poder selar por toda a eternidade o seu relacionamento com ele. Meu irmão, não existe um amor como esse amor, o amor de Deus por mim e por você, que mesmo nós sendo ainda pecadores, ele deixou o céu, se fez carne e pagou um alto preço para que nós pudéssemos estar num dia como esse aqui, reunidos e adorando a ele. Temos livre acesso à sua presença, porque pela cruz do Calvário ele pavimentou um novo e vivo caminho, e o véu foi rasgado de alto a baixo, e só vive na superfície quem quer, porque aonde você está, você não precisa de um pastor Bruno, você já tem livre acesso ao sangue do Cordeiro. Ele te ama tanto que mesmo diante dos seus pecados, mesmo diante das nossas fragilidades, ele não desiste de nós. Diga para quem está do seu lado: Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Às vezes você está aqui com uma vida lá e outra cá, quem sabe você está longe do caminho do Senhor, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para restaurar, porque o amor dele é restaurador, essa aliança definitiva com você, para que um novo ciclo, uma nova estação se inaugure na sua vida, no nome de Jesus. Gente, o amor de Deus nos constrange. Quem de nós faria isso? Imagine você na vida real, casado com uma mulher que faz isso. Te trai o tempo todo, traz um filho fora, você continua, traz outro filho fora, continua. É o que eu e você muitas vezes fazemos com Deus. Vem no culto aqui, sai daqui, vai para o motel, com a namorada, vem aqui, senta no boteco. Aqui ó, Gomer, não abuse da misericórdia de Deus. A paciência de Deus não significa que ele tolera o pecado, porque como eu disse, eu acho que eu não salvei lá no outro, mas como eu disse, o amor de Deus eu apaguei. O amor de Deus, ele é restaurador, mas ele é o quê? Ele é o quê, gente? Quem lembra? Ele é o quê? Santo. Então entenda só, o amor de Deus, ele é restaurador, como nós vimos aqui, restaurador, mas ele também é um amor santo, 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 santo. Ele resgata Gomer para perto dele, mas é para Gomer viver agora uma nova vida, uma aliança genuína. Deixa eu te falar, Deus não quer você uma parte da sua vida, Deus não quer só uma área da sua vida. A vida religiosa pertence a Ele. Não, Deus te quer por inteiro. Escute só, 95% não adianta. Na vida cristã não, 95% não adianta. Ele te quer por inteiro. Ame ao Senhor de todo o teu coração, plenitude, de toda a tua alma, de todo o entendimento e com todas as suas forças. Ele te quer por inteiro, porque foi Ele que te desenhou por inteiro no ventre da sua mãe. Inclusive Ele te criou, não só te formou, mas Ele te criou para viver para Ele. Você só existe para a glória de Deus, e eu e você só encontraremos plenitude se vivemos uma vida para Ele. Quem está entendendo? Vou caminhar para o encerramento. Esse amor santo, gente, para ele usar essa ilustração, fazendo o profeta viver o que viveu, é porque o povo, foi um grito para o povo, sim ou não? É porque o povo está numa situação muito desafiadora, né? O cara, para poder fazer, né, Deus usar essa estratégia pedagógica, é porque o povo estava de fato distante de Deus. E se você olhar aqui nesse texto, você vai ver, obviamente não dá, mas você pode vir na escola dominical que você vai aprender a analisar verso por verso, aqui o contexto e os principais versos. Você vai ver que esse povo estava muito longe de Deus, apesar de estar ali em adoração.
E aí eu vejo nesse texto, que eu quero nesse último momento falar, sobre 4 pecados. Deus comunicou a mensagem de forma muito clara. Então existia coisas que Deus estava assim, gritando para que fosse rompido. 4 pecados que nos faz parecido com Gomer, que o povo de Israel estava vivendo, e era a realidade desse texto. Primeiro pecado, deixa eu colocar aqui os 4 pecados. Teria mais? Sim, teria mais. Mas eu vou destacar aqui para a gente poder não demorar demais. Eu vou colocar aqui 4 pecados. Quatro pecados. Porque se isso desagrada a Deus, se isso nos faz parecer com Gomer, a gente precisa tirar isso do nosso coração. Quais são os 4, resumindo? Eles estavam muito longe de Deus, mas quais foram os 4 pilares? Primeiro deles, idolatria. O que nos faz parecer com Gomer? Idolatria. Quando a gente fala idolatria dentro de um contexto cristão evangélico, as pessoas muitas vezes pensam assim: idolatria é você adorar a imagem de escultura, tal, enfim, a gente às vezes resume nisso. Só que idolatria não é só isso. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Então idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Você acredita que existem pessoas que possam estar idolatrando o trabalho? Quando que eu sei isso? Quando muitas vezes eu trabalho tanto que eu não tenho tempo diário com Deus. O meu tempo é muito massivo no trabalho. Óbvio, você vai trabalhar muitas horas, mas a ponto de você abortar o seu momento com Deus. Eu tenho que trabalhar, eu não posso ir no culto. Eu tenho que trabalhar, eu não posso ir na escola dominical. Eu tenho que trabalhar, eu não posso servir na igreja. Eu tenho que trabalhar, eu não estou tendo tempo para orar. Gomer. Dinheiro. Às vezes até filhos. Talvez alguma coisa que está ocupando o lugar de Deus no coração. Faça um check-up. Porque isso pode nos fazer muito parecido com Gomer na nossa história. Segundo pecado. Faz um check-up para a gente poder orar. Imoralidade. Meu Deus. É o que é mais gritante aqui em Gomer, né? Uma mulher de prostituições. E se você olhar Oséias 5,3, diz assim, falando sobre Israel: conheço Efraim, Israel não pode se esconder de mim, Israel. Efraim, que era o mesmo nome também dado a essa nação, agora você se lançou na prostituição. Israel se corrompeu. Aí Oséias 4, 11, 12 diz assim: a prostituição, o vinho e o mosto te tiram o entendimento. Há um espírito, o verso 12 diz: um espírito de prostituições o engana. Então embriaguez e imoralidade eram coisas que estavam acontecendo no meio do povo, e que estava trazendo a eles era aquilo que a Gomer carregava, trazendo para a nossa realidade, para a nossa vida. O que a gente vê? A gente precisa ter santidade no corpo. Quando fala de imoralidade, perversões sexuais, vinho, mosto, ou seja, aquilo que você não está santificando o seu corpo. Isso nos faz parecer com Gomer. O seu corpo não está sendo usado para a glória de Deus. Afinal, o seu corpo nem é seu. Porque a Bíblia diz que nós somos templo a habitação do Espírito. Então, se eu faço do meu corpo o que eu quiser, então você não está entendendo que você é templo do Espírito. Quando eu não santifico o meu corpo, eu estou me parecendo com Gomer. Quem está entendendo diz amém. Gente, eu li aquele livro Retorno à Santidade, do mesmo autor, do livro Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. Deixa eu correr aqui, os meninos já estão me comunicando lá. Esse livro me ajudou muito, tem me ajudado muito nas minhas orações, porque às vezes a gente, quando chega no momento de confissão,
Você adora a Deus nos seus momentos emocionais, você vai pedir perdão. Muitas vezes várias vezes pedi perdão. Senhor, perdoa os meus pecados, que o Senhor tem misericórdia de mim, se tem algo que eu estou fazendo, o Senhor tem misericórdia. Esse livro me ajudou a categorizar os pecados. Como assim? Lá fala sobre os pecados de palavra. E aí eu vou lembrando disso na oração, porque isso tem a ver com a santidade no corpo. Senhor, perdoa os pecados de palavra. Talvez eu estou falando palavrão, palavras torpes. Me perdoa porque eu falei assim com a minha esposa, eu gritei com fulano, eu xinguei fulano, fofoquei de Beltrano. Me perdoa, santifica os meus lábios. Toca com uma brasa viva nos meus lábios, como o Senhor trocou em Isaías. Santidade no corpo. Senhor, santifica as minhas mãos, santifica os meus olhos. Eu estou percorrendo os meus olhos por vídeos, por perfis, por coisas que não estão agradando. Olha aí o quanto que está avassaladora a pornografia. Por quê? Pecado no corpo. Gomer. A pornografia nos faz parecer com Gomer, que a gente olha e fala: meu Deus, que mulher terrível, que mulher terrível. Que sou eu, que somos nós. Santidade, aí, ó, Senhor, perdoa. Eu oro pelos sentidos, como o Paulinho ensinou a gente na escola dominical. Cadê o Paulinho? Né, Paulinho ensinou pra gente. O pecado entra pelos nossos 5 sentidos: olhos, boca, ouvido, que você ouve. Então nós precisamos trazer para nós, trazer essa percepção, uma avaliação, um alinhamento sobre a nossa santidade no corpo. Porque não tem como um espírito que é santo, pastor, habitar num corpo que é dominado e governado pelo pecado. Ah, eu tenho o Espírito Santo. Onde? Porque seu corpo, é templo dele, mas porém quem governa ele é o pecado. Então isso nos faz parecer com Gomer. Um outro pecado, penúltimo, para a gente correr aqui: ingratidão. Meu Deus, esse povo, isso aqui acontece muito e nos faz parecer com Gomer. Gomer foi uma mulher ingrata? O cara pagou, o cara amou, o cara perdoou, e ela abandonou o camarada. Ingratidão. E outra, tudo que esse povo de Israel recebia de Deus, eles recebiam a chuva, recebiam a provisão, eles agradeciam a Baal. Ingratos. Ingratos. Ingratidão nos faz parecer com Gomer. Toda vez que eu impresso os meus lábios para reclamar, reclamo da minha esposa, reclamo do trabalho. O cara ora para Deus abrir a porta de emprego. Aí Deus abre a porta de emprego, passa 2, 3 meses que ele está lá, aí começa a falar mal, a reclamar, a murmurar. Gomer! Reclama da comida, reclama do sol, reclama do governo. Para de reclamar e começa a orar. A Bíblia nos chama para poder orar pelas autoridades. Para de reclamar e começa a orar. Pode reclamar da igreja, do pastor. Começa a orar. É isso que Deus nos chama. É para orar, é para clamar, é para buscar a face de Deus. Porque a ingratidão foi o que fez com que o povo ficasse aprisionado no deserto. Você vai ficar aprisionado, eu vou ficar aprisionado nos desertos da vida, enquanto eu não aprender a ser grato ao Senhor. A Bíblia diz assim: em todas as coisas nós precisamos ser gratos, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Seja grato. Seja grato à sua família, seja grato aos problemas, seja grato aos desafios, seja grato, você está com saúde, você está ouvindo, você está mexendo, você está respirando, seja grato pelas pessoas que te cercam, seja grato pelo pão que você come, seja grato porque você mastiga, que você pisca, seja grato. Com gratidão houve multiplicação. Pai, te dou graças, 5.000 pessoas foram alimentadas. Jesus faz uma oração de gratidão. Um morto chamado Lázaro, depois de uma palavra de gratidão, recebe vida. Gratidão. E o último, que é algo que a gente precisa demais ver presente nesse exato momento. Meu Jesus, hipocrisia. Olha aí, é pra gente mesmo, gente. É pra gente. Hipocrisia. O que é essa hipocrisia? É o que Oséias 6,6 diz assim: pois desejo misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Ou seja, são rituais vazios. A pessoa vem na igreja, não tá cantando, mas ela não está cantando, vive uma vida, mas na igreja está vivendo outra. Sabe o que é isso? Hipocrisia. Você está movendo sobre rituais
Quando a conversa não é sobre rituais, é sobre relacionamento. Deus não quer ritualismo, Deus quer um relacionamento com você. Deus quer uma intimidade com você. Deus não quer uma religiosidade vazia. Deus quer uma intimidade profunda. É isso que Deus está buscando. E às vezes a gente está achando que é só bater o cartão. Não se trata só de tocar, não se trata só de servir, não se trata só de participar do culto, mas é como eu faço o que eu faço. É isso que Deus faz. Sabe por quê? Porque os fariseus foram o que Jesus mais bateu de frente. O que eles faziam? Eles oravam nas praças, eles jejuavam, eles ajudavam, davam esmolas, mas nada disso era aprovado por Deus, porque eles faziam com a motivação errada, ou seja, hipócritas. Quando a gente está aqui, mas a gente não está aqui, deu para entender? Eu estou aqui, mas eu não estou aqui adorando com intensidade, com gratidão, com adoração em espírito e em verdade. O Senhor está nos vendo como hipócritas e nos faz parecer com comer. Nessa noite, pelo Espírito de Deus, o que eu e você precisamos alinhar na nossa vida, porque não há necessidade de Deus fazer um Oséias aparecer aqui, porque os sinais estão declarados para todo tempo, que é um tempo de alinhamento, que é um tempo de despertamento, que é um tempo da gente andar em santidade. Não abuse da misericórdia de Deus. Não abuse da misericórdia de Deus. Eu notei uma frase e encerro com essa frase: o amor de Deus não minimiza a santidade dele. O amor de Deus não minimiza a santidade. Vamos dizer juntos, 2, 3 e... o amor de Deus não minimiza a santidade. Não é porque Ele te ama incondicionalmente que Ele não exija que nós sejamos santos. Sede santos, como santo é aquele que nos chamou. Sede santos, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Primeira pregação de João Batista, arrependimento. Primeira pregação de Jesus nos Evangelhos, arrependei-vos. A primeira pregação que precedeu o avivamento em Atos 2 foi fechada com arrependei-vos. O caminho para a gente viver o novo de Deus é trilhado na via do arrependimento, do alinhamento da nossa vida. Quando nós assim fizermos, eu quero que você olhe o que faz sentido para o seu coração nessa noite, o que você precisa, o que eu preciso alinhar, porque quando nós nos posicionamos, o Senhor, pela via do arrependimento, faz uma aliança nova, permanente com a gente. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando Gomer por várias vezes tenta se distanciar de Deus, abandonar ou misturar as coisas, mas chega um tempo de alinhamento. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que o nosso Deus é um Deus de recomeços. O nosso Deus é um Deus de recomeços. Não importa como você tem vivido até hoje, ou o que você já fez de tão terrível na sua vida, mesmo estando aqui, já conhecendo o noivo, conhecendo a Jesus, e você tem vivido assim, o que importa é que hoje você está vivo, e hoje nasce uma oportunidade de um recomeço, de voltar a blindar essa aliança com Ele, e a viver o novo de Deus. E se prepare, porque você vai viver os melhores dias da sua vida. Se prepare, porque vai vir os melhores dias da sua vida, serão inaugurados no nome de Jesus. E eu não estou falando aqui com uma palavra motivacional, mas com a verdade bíblica: santificai-vos, recantorebassai, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. A santidade precede as maravilhas de Deus. Você tem se aliado com Deus, não é por acaso. Ele está te preparando para viver um tempo de maravilhas dos céus, na terra, na sua família, no ministério e para a glória dele. Você pode exaltar a Ele, você pode celebrar a Ele, você pode glorificar a Ele. Exaltado seja teu nome mais forte. É para Ele, o Deus que tem um amor que nos atrai, um amor que nos constrange, um amor que nos santifica. Eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. Ministério de Louvor pode vir aqui à frente. Jesus trouxe vidas aqui para selar um novo nascimento.
O que é novo nascimento? É você declarar Ele como Salvador e Senhor da sua vida. É para você fazer uma aliança com Ele. Como? Vem como você está. Vem como você está. Que é Ele quem pagou o preço. E é Ele quem vai alinhar o que precisa ser alinhado no seu coração. Como diz Oséias 6: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele feriu e nos atará a ferida. É tempo de voltar para um primeiro amor. É tempo de começar algo alinhado com aquilo que o céu está projetando. Gente, a vida nessa terra passa muito rápido. É tempo da gente viver um cristianismo não superficial, não mediano, mas de quebrantamento, de arrependimento, o que eu tenho orado é que nos detalhes da nossa vida, a gente venha agradar o Senhor. A gente vai ter falhas, sim, mas vai ser um acidente de percurso, porque o tempo todo eu vou perseguir, glorificar a Ele com a minha vida. Eu nasci para viver para Ele. Enquanto nós não acolhermos viver os propósitos de Deus na integralidade para a nossa vida, nós nunca encontraremos plenitude na nossa existência. Nunca. Porque não tem plenitude fora dele. É como você pegar um peixe que nasceu, que foi criado para viver dentro do mar, e falar: peixe, seja feliz na areia. Não tem como. Você foi criado em Deus, para mergulhar em Deus, para fluir em Deus. Se você tentar viver fora do mar, fora dessa água do rio de Deus, não vai sobreviver. Não tem resposta. Você vai perder o ar, você não vai ser feliz, você vai morrer. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção, e eu quero convidar você que deseja orar aqui nesses últimos momentos. Quero até chamar a Valéria para fazer essa oração. Talvez uma oração daquilo que fez sentido para o seu coração. Ajoelhar nesse altar e dizer: Senhor, eu preciso mais de Ti. Preciso mais de Ti. Sai correndo do seu lugar. Aproveita que hoje está com espaço aí. O pessoal está viajando, a gente está com espaço, um pouco mais de espaço entre as cadeiras. Aproveita que não tem nem essa desculpa. Vem correndo, irmão, e vem aqui para o altar como um gesto de atitude, dizer: Jesus, preciso de Ti, eu quero mais de Ti, enche-me de Ti, eu quero viver isso. Eu não quero ficar desatento a tudo que o Senhor tem falado de forma gritante no mundo. Eu quero. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, preciso de Ti. Quebranta meu coração. Abre mão da sua vontade e se submeta ao que Deus está falando no seu coração. Pare de resistir àquilo que Deus está falando ao seu coração. Até quando você vai ficar resistindo? Você está vivendo pela sua vontade? Se Deus falou, move, meu irmão. Não pensa duas vezes. É voz de Deus. Deus está queimando seu coração. Você pode ter certeza. Um chamado para poder se prostrar à face dele não é coisa da cabeça de ninguém. Porque a nossa carne é tendenciosa. Isso é ação do Espírito de Deus te atraindo, nos alinhando, porque eu estou dentro, nos alinhando para viver esse amor de forma plena, para viver esse amor de forma íntegra, para viver esse amor de forma completa, para viver esse amor. Mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Isso, cante ao Senhor. Não é ritual, não.
Se você for só ficar aqui para cumprir o restante dos minutos finais, já pode ficar à vontade para sair. Mas se você entendeu a mensagem, que não tem a ver com ritual, que não tem a ver com liturgia, que tem a ver com relacionamento, que tem a ver com adoração, não externa, mas em espírito e verdade, então cante como louvor, ore com intensidade, busque agora de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Pode vir. Quero chamar a Valéria para vir cá, para nesse momento fazer essa oração por nós e por todos aquilo que o Espírito de Deus está atraindo para esse altar, para esse tempo, para esse alinhamento, para esse mergulho. Oh, misericórdia sem fim. Aleluia. Aleluia. Você aí que está com o coração queimando, querido, corre, sai do seu lugar. Sai do seu lugar, o Senhor está te chamando. Não perca tempo, não perca tempo. Oh, o Evangelho é muito precioso. Viver com Jesus é muito bom. É necessário renúncia. O Evangelho é cruz. Oh, o Evangelho é renúncia mesmo. É sair da nossa zona de conforto, é obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Oh, você que está na sua casa. Oh, se o Senhor está falando com você sobre obedecer a Ele, se ajoelhe. Aonde você estiver. Não tem como nós servirmos a dois deuses, a dois senhores. Oh, Paizinho, os céus declaram a tua grandeza. Oh, Pai, nós declaramos, ó Pai, que não podemos viver sem o Senhor. Não podemos viver sem a tua presença. Não podemos viver, Senhor, da mesma forma. Oh, Senhor, nós queremos mais de Ti, mais do Senhor, mais da tua presença. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades. Perdoa-nos, Senhor. Tem pessoas que estão nos seus lugares e com vergonha do que as pessoas vão dizer. Há pessoas que estão nos seus lugares e você sabe que Deus está falando com você, que essa palavra foi para você, mas você tem medo de se expor. Deus não é Deus que expõe pessoas. Deus é Deus que quer sarar e curar você. Deus é Deus de transformação. Deus é Deus de libertação. Mas nós precisamos nos confessarmos com o Senhor. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Não é tempo de ficarmos escondendo os nossos pecados. Não é tempo mais de nós brincarmos de sermos cristãos ou servirmos a Deus. Ou não adianta, querido, você entrar dentro da igreja e dizer que você é cristão, mas você não tem dado testemunho de cristão e você não tem vivido uma forma de cristão, uma vida de cristianismo. E cristianismo é renúncia. Cristianismo é renúncia. Você que quer sair do seu lugar, Deus está te dando oportunidade de você sair do seu lugar.
Senhor, não podemos viver sem a Tua presença. Não podemos viver, Senhor, sem a Tua presença em nossas vidas. A Tua presença é o que nós queremos. A Tua presença é o que nós precisamos, que nos faz caminhar. A Tua palavra transforma, a Tua palavra renova, a Tua palavra cura. Senhor, eis-nos aqui diante da Tua presença. E diante da Tua presença estamos, Senhor, e declaramos que não podemos nada, nós somos nada. Confessamos os nossos pecados, Senhor. Quantas das vezes nós oramos por avivamento, mas sem avivamento não há, sem confissão de pecados não há avivamento, sem arrependimento não há avivamento. Quantas das vezes, Senhor, nós estamos querendo viver coisas com o Senhor, mas nós não temos entregado ao Senhor o nosso tudo. Quantas das vezes nós queremos viver com o Senhor experiências novas, lindas com o Senhor, mas nós não temos dado 10%. E o Senhor não age com 10%. O Senhor é Deus de totalidade. O Senhor é um Deus de totalidade. Reba sobre andarabas. Não tem como nós vivermos ao Senhor e ao mundo. Não tem como nós queremos estar na igreja e estarmos nos carnavais. Não tem como nós alimentarmos o nosso espírito e a nossa carne. Oh Senhor, coloque temor sobre o nosso coração em falar do Teu nome. Coloque temor no nosso coração de falarmos que somos cristãos, que nós te servimos. Coloque temor sobre o nosso coração, abrimos a nossa boca e falar do Evangelho. Nós não podemos viver, Senhor, sem o Senhor. Nós não podemos viver, Senhor, sem a Tua presença. E quantos de nós estamos mortos? Estamos como sepulcros caiados. E quantos de nós, Senhor, estamos preferindo o pecado? E quantos de nós, Senhor, nós queremos quebrar a aliança com o Senhor? Tem misericórdia de nós, Senhor. Quantas das vezes nós queremos quebrar a aliança com o Senhor por causa de 1 minuto de prazer? Quantas das vezes nós queremos quebrar a aliança com o Senhor por uma semana? Quantas das vezes nós queremos quebrar, romper a aliança com o Senhor pelas coisas deste mundo, pelas coisas que são passageiras? Mas o Teu amor é tão imensurável. O Teu amor nos constrange, que nos dá a oportunidade nesse momento de estarmos diante do Senhor, de estarmos diante da Tua presença e dizer: oh Rei Balabachúria, não podemos viver sem Ti, Senhor. De confessarmos os nossos pecados. O Senhor é fiel para nos perdoar, para nos purificar. E eis aqui, eis-nos na Tua presença. Purifica-nos, santifica-nos, santifica-nos, Senhor. Santifica-nos para vivermos aquilo que o Senhor tem para se revelar. Santifica o nosso coração, santifica os nossos olhos, santifica as nossas bocas, santifica os nossos ouvidos, santifica as nossas mãos, santifica os nossos pés. Santifica-nos, Senhor. Santifica a Tua igreja. Santifica o Teu povo. Santifica o nosso coração. Santifica os nossos pensamentos. Santifica as nossas atitudes. Santifica-nos, Senhor. Santifica-nos.
porque o Senhor vai fazer maravilhas. Oh, o Senhor vai fazer maravilhas. Oh, o avivamento está para chegar no Brasil, e nós temos que se santificar para nós suportarmos a glória do Senhor, para suportarmos a tua presença. Santifica a tua igreja, santifica o teu povo, santifica no Senhor.